Doutor Gabira, bom dia, eu sou o Dr. Pedro Sanches, Dr. Gabira, Ayrton Ferreira Gabira. Os desafios para o Tribunal do Júri. Quais são, doutor, os desafios para o Tribunal do Júri? Bom, Pedro, eu primeiro gostaria de esclarecer o seguinte: muita gente tem vontade, muita vontade de participar como advogado em tribunais do júri. Então, já existe essa primeira, vamos dizer, que no pensamento daquele que faz o direito, que faz o curso de direito, já vem a atuação no imaginário das pessoas. Elas pensam no advogado atuando, falando, se comunicando, debatendo com um promotor de justiça. Então, o júri está no imaginário das pessoas. Então, muitos advogados querem participar do júri, mas tem medo, tem receio. Só a vontade é importante? Não. É claro que nesse primeiro momento a vontade é o que vai mover o advogado a buscar os meios pelos quais ele vai atuar no tribunal do júri. Então, ele tem que ter a vontade, ele tem que estar habilitado para tal. O que é ser habilitado, doutor? Tem que ser advogado. Tem que ser advogado, não basta ser bacharel. Ele tem que ser advogado, fazer o concurso da ordem, passar pela primeira fase, segunda fase, conseguir a carteira da ordem para atuar. Entendi. Então, para o leigo que está nos assistindo, o simples fato de terminar a faculdade de Direito não basta. Não basta. Ele tem que se preparar, além de ter a habilitação para aquilo, ele precisa se preparar. Entendi. Quando eu fiz o meu primeiro júri, dá aquele frio na barriga, o medo de fazer. Esse medo é normal, é comum? Eu diria, Pedro, que o medo, ele é importante, porque através do medo, você também se policia, você se prepara. Ter o medo é importante sempre para que você se prepare. Esse medo, esse friozinho na barriga, você terá em todas as vezes que você pisar no plenário do júri. Meu primeiro júri, tive uma derrota. Como lidar com essa derrota? Primeiro que nós temos que entender que do outro lado você tem um oponente. E o seu oponente é o Ministério Público. O seu primeiro oponente é você mesmo. É você enfrentar seu medo, e tentar se comunicar da melhor maneira, se preparando, não só no aspecto material, quanto no aspecto processual, mas através de leituras diversas, a ideia de que o direito ele se relaciona com outras áreas do conhecimento. O profissional tem que se preparar no sentido de ter ampliando as suas possibilidades, ampliando o seu intelecto através de leituras, através de bons livros, de uma boa literatura, não só no aspecto técnico. Na derrota eu terei críticas e na vitória eu terei muitos elogios. E como lidar com essas duas questões antagônicas no Tribunal do Júri? Pedro, a crítica é normal. Por quê? Porque aquele que te assiste, o advogado, o estudante de direito, aquele que está te assistindo, claro que ele tem uma concepção talvez diferente da sua.
eu não agiria dessa maneira, eu não teria essa tese, eu não trabalharia dessa forma. Mas a decisão é sua, o caso é seu. Em que pese que muitas vezes eu, por exemplo, não atuo no tribunal do júri sozinho. Eu sempre tenho junto comigo uma banca de advogados atuando em conjunto, né? E cada um traz lá a sua opinião, né? E nós decidimos em conjunto qual é a melhor tese ou as melhores teses defensivas. Entretanto, aquele que assiste, seja ele um advogado, seja ele um estudante de direito, ele tem a sua própria opinião. E às vezes ele pode trazer uma crítica para você, olha, eu não achei legal aquilo que você fez, eu não faria dessa forma. E aí você se sente mal, muitas vezes, quando você perde no tribunal do júri, você perde a sua tese defensiva, não é uma tese vitoriosa, e você se culpa por isso, você se tortura por isso. Mas a gente tem que saber que do outro lado tem um oponente também capaz, preparado, né, e que vai utilizar as armas que tem. E o poder de convencimento também. Porque tem que convencer 7 pessoas leigas, 7 jurados. E você está lá para isso, né? Para expor as suas teses defensivas e convencer os jurados. E nem sempre você vai ser vitorioso. Existe um padrão, doutor? Esse júri que eu estou fazendo, eu vou utilizar a mesma forma para o próximo júri, ou cada júri é único? Cada júri é único, porque você, no momento em... Primeiro que tem aspectos psicológicos, o dia que você está mais propenso a uma determinada tese, tá? Até o semblante do jurado influencia na maneira que você vai se comunicar, tá? Então cada júri é único, porque até o enfrentamento com o seu adversário, né, você pode até conhecê-lo de outras vezes que você atuou, mas naquele dia ele está mais inspirado. Qual conselho o senhor daria para quem vai atuar no tribunal do júri a descobrir as suas características? Como é que o doutor Pedro age diferente do doutor Gabira, que age diferente de um outro defensor? Como encarar o Ministério Público nessas situações? Bom, primeiro se preparar bem no aspecto técnico, né? Você precisa estar bem preparado do aspecto material, no aspecto processual, né? Sabendo que o júri tem mais de 90 artigos, né, no seu procedimento, né? Conhecer bem, né, essa parte técnica, né? Conhecer os crimes dolosos contra a vida, conhecer bem a doutrina. Então, esse preparo você precisa ter, mas desenvolver percepções. E para desenvolver essa percepção, para desenvolver raciocínio rápido, é necessário fazer. Não ficar simplesmente naquela expectativa de fazer. Não, é arregaçar as mangas, enfrentar seu medo e atuar. Bom, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu me preparo para fazer isso? Ou você enfrenta a coisa de imediato e vai fazer, tá? Tenha coragem. Ou então você, aos poucos, vai se inserindo neste universo. Ou seja, atuando com outros advogados, numa condição um pouco mais secundária do ponto de vista da fala, fazendo cumprimentos ou pegando alguns aspectos do processo e falando. Então, parte da fala é sua, menos do que você gostaria, mas falando alguma coisa, e vai se desenvolvendo aos poucos. Tá? Aos poucos. Perfeito, doutor. Agradeço.
qual o prazo para a conclusão do procedimento de instrução preliminar em caso de competência do tribunal do júri? Jéssica, boa pergunta. A instrução preliminar do júri, conforme o artigo 412, deverá ocorrer em até 90 dias. E essa instrução preliminar, ela vai ocorrer até a decisão de pronúncia. Tá? Portanto, entre a fase em que o réu deve apresentar lá a resposta à acusação, marcar a audiência e ocorrer a instrução, tem que ter decorrido 90 dias. O que acontece é que isso não é respeitado, né, pelo princípio da razoabilidade. E esse princípio da razoabilidade, ele acaba sendo utilizado em favor do Estado e nunca em favor do réu, infelizmente. Tá? Dependendo da complexidade do caso, depende do número de testemunhas que devem ser ouvidas, né? Pode ser que esse prazo de 90 dias ele seja ultrapassado, e normalmente é ultrapassado. E se o réu estiver preso, né, não adianta entrar com um pedido de revogação da prisão diante do excesso de prazo, porque é muito difícil caracterizar, né? Porque geralmente os tribunais têm entendido que é razoável que o processo dure um pouco mais, né? Esta duração do processo não é matemática, certo? Então, normalmente eles não estão respeitando esses 90 dias, tá bom? Jéssica, muito obrigado pela pergunta. É possível falar-se em usurpação na competência da instituição do júri nos crimes dolosos contra a vida? Olá, Renata. Essa pergunta é muito interessante. Pelo fato de que os casos que vão a júri, né, ter uma decisão de pronúncia, e essa decisão de pronúncia ter muitas vezes qualificadoras. Então essas qualificadoras não podem ser suprimidas da pronúncia, caso haja um recurso em sentido estrito, pedindo o afastamento de uma qualificadora, ela não poderá ser afastada sob pena de suprimir a competência original do tribunal do júri. Né? Essa qualificadora, a não ser que ela seja totalmente improcedente, ela não pode ser retirada da pronúncia, porque eu vou estar suprimindo a competência do tribunal do júri. Então, é o conselho de sentença que é competente para decidir se existe ou não uma qualificadora, para afastar ou não uma qualificadora. Não poderá o Tribunal de Justiça, né, suprimir essa qualificadora, porque ele estará usurpando a função do jurado. O jurado que deve decidir, tá bom? Sabemos que muitas vezes alguns advogados têm um certo receio, né, de atuar no plenário do júri, né? Tem um certo medo, né, uma certa angústia, né? E muitas vezes advogados até com vasta experiência na advocacia acabam evitando aí atuar, né, numa sessão plenária. Por conta disso, pergunto ao colega, quais são as características que um advogado deve ter, né, para atuar no tribunal do júri? E quais são as dicas que você pode dar para aqueles que querem ingressar no tribunal do júri? Professor, sempre que nos deparamos aí com o tema tribunal do júri, né, escutamos, né, a expressão
soberania dos vereditos, né? E essa expressão, esse princípio, né, via de regras nos traz a ideia, né, de que a decisão dos jurados ela é absoluta, né? Então, essa expressão soberania nos traz a ideia de que a decisão, via de regra, é absoluta. Por conta disso, pergunto ao professor, sabemos que a decisão dos jurados é passível de recurso. Essa previsão legal de recurso é uma relativização da soberania dos vereditos? E em quais hipóteses é cabível recurso contra decisões proferidas pelos jurados? E ainda complemento, essa decisão do jurado, ela pode ser modificada por um tribunal? O tribunal pode, a título de exemplo, condenar um réu que foi absolvido pelos jurados. O tribunal pode proferir uma sentença condenatória diretamente contra esse réu que foi absolvido ali em plenário do júri? Olá, Bruno. Bruno já participou comigo algumas vezes de tribunais de júri em Itapecerica, em Rio das Artes, de São Bernardo do Campo. Então, o Bruno é um advogado experiente, né? Muito experiente em tribunal do júri. Bruno, em relação à soberania dos vereditos, o que eu posso dizer que acaba não sendo absoluto, embora esteja na Constituição da República que o júri é soberano e o seu veredito, né, portanto, não poderia ser modificado. Tá? O que acontece na prática é que muitas vezes a decisão do jurado é contrária à prova dos autos. Entretanto, o que nós estamos notando é que a promotoria muitas vezes entra com recurso para modificar essa decisão e anular o processo, porque o processo não pode ser, a decisão não pode ser modificada, então nesse sentido é absoluta, ela não será modificada. O máximo que pode acontecer aí é aquela sessão de júri ser anulada, tá? Porque a decisão foi contrária à prova dos autos. Portanto, vai ser constituído um novo conceito de sentença e o júri vai ser novamente feito, ou seja, nova decisão será promulgada ali, tá? Com um novo conceito de sentença. Portanto, a decisão, embora seja soberana, ela pode ser anulada pelo fato da decisão ser contrária à prova dos autos. É isso, Bruno. Outra questão, Bruno, que você traz é quais são as características que o advogado criminalista tem que ter para atuar no tribunal do júri. Eu digo o seguinte: a atuação no tribunal do júri não depende apenas do conhecimento técnico jurídico. Depende de habilidades, competências que o advogado vai adquirir, vai desenvolver, né, como um raciocínio lógico, como um conteúdo intelectual mais amplo, né? E isso requer leitura por parte do advogado, não só nos aspectos técnicos jurídicos, mas na literatura, né? Na psicologia, na sociologia, na filosofia, outras áreas do conhecimento que vão contribuir para o desenvolvimento dos argumentos perante o tribunal do júri. Um advogado preparado, né, intelectualmente, é capaz de explanar melhor as teses defensivas. Então essa é a dica que eu dou. Estudem bastante outras áreas do conhecimento.
Professor Gabira, eu tenho duas perguntas dirigidas ao senhor. O senhor entende que a defesa possa, na tréplica, aquele momento em plenário em que ela retorna para sustentar em prol do acusado suas teses, ela pode inovar uma tese defensiva não feita anteriormente? Uma outra dúvida: na sua visão, existe em algum lugar do Código de Processo Penal algo que diga que no momento da pronúncia deve o juiz atentar-se para aquele velho brocardo indúbio pro societá, ou seja, na dúvida pró sociedade, então pronuncie-se o acusado? Obrigado, um fraternal abraço, bons estudos. Olá, professor Crosselli, um grande prazer tê-lo aqui, fazendo uma pergunta com a sua sabedoria, né? É um profissional do Tribunal do Júri, um excelente criminalista, e eu vou responder a sua pergunta fazendo uma explicação, né? Explicando um pouco mais sobre a dinâmica dos debates no Tribunal do Júri. Chega o momento dos debates entre promotor e defensor, em que, num primeiro momento, quem fala, né, quem vai trazer as teses acusatórias será o promotor de justiça e terá 1h30 para fazer. Depois disso, vem o defensor com suas teses defensivas e terá para isso 1h30. Depois o promotor pode ir para a réplica por mais 1 hora e a defesa pode ir para a tréplica por mais 1 hora. Caso a defesa não tenha explanado as suas teses defensivas naqueles primeiros momentos, né, pode fazê-lo durante a tréplica, pelo princípio da plenitude de defesa, tá? Em que pese que o promotor vai reclamar, vai protestar, vai dizer que ofende o princípio da paridade de armas, porque ele não teve acesso às teses defensivas, mas o entendimento da defesa é que sim, pode, né? Pode inovar na tréplica, tá? Justamente por conta do princípio da plenitude de defesa. Agora, tem que se tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque se a defesa deixar teses para ser explanadas durante a tréplica, pode acontecer da acusação não ir para a réplica. E se a acusação não for para a réplica, a defesa não poderá ir para a tréplica. E, portanto, deixando de explanar as suas teses defensivas durante a sua primeira fala, ela perderá a oportunidade de trazer ao conceito de sentença, levar ao conceito de sentença, teses importantes. Portanto, tem que tomar cuidado com isso. Mas sim, é possível a inovação na tréplica. A outra pergunta, professor, né, é sobre o princípio pro societá. A gente conhece o princípio indúbio pro réu. Né? Na dúvida, o réu é absolvido ou o réu deve ser impronunciado. Entretanto, tem sido praxe nos tribunais de justiça admitir que o réu vá a júri popular, pelo princípio princípio pro societá, né? Princípio a favor da sociedade. Eu entendo que isso não existe, evidentemente, não tem esse princípio abertamente no Código de Processo Penal, não existe esse princípio, né? E sou contrário ao princípio pro societá, porque o processo penal
ele é destinado ao réu. Ele se destina, são regras processuais, né? São regras do jogo processual. Então se destina a proteger o processado, a proteger o réu contra o arbítrio do Estado. Portanto, o princípio pró-societá, na minha visão, e na visão de muitos, é realmente absurdo, né? Absurda, tá certo? Então, é isso, professor. Acredito que deva ter mais coisas a falar, tem, evidentemente, mas de forma breve é isso.